pense numa coisa difícil, é lidar com crente. É muito difícil. Tratar com crente, trabalhar com crente, conviver com crente. Ou o que eu estou falando aqui não tem sentido para você? Tem sentido sim ou não? Não é muito não. Difícil não. Não é muito difícil, é complicado. Mas quando essa pessoa ela é transformada e convertida, aí é diferente. Porque o comportamento de salvo é diferente do comportamento de crente. O comportamento de herdeiro dos céus, padrão, que eu estou chamando de padrão sal e luz, é um pouco diferente. Por isso que eu quero ler com você Mateus capítulo de número 19, versículo de número 16. Mateus 19, 16. Os que acharam, diga amém. Quero até fazer um pedido aí, pedir aos tricolor, que ao final do culto, agradeça aos rubro-negros, que nós estamos sempre proporcionando a vocês motivo de alegria. Então agradeçam, né? Porque a gente tem essa capacidade de tirar, de ressuscitar defunto. Mateus capítulo 19, versículo de número 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Preste bem atenção. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, por isso que dizem que é o jovem rico. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quantos são os 10 mandamentos? 10. Os 10 mandamentos são? Alguém pode até dizer assim: pastor, que pergunta. Mas irmãos, os 12 apóstolos são 13. As 12 portas da cidade são 13. As 12 tribos são 13. Então cuidado quando a gente fizer uma pergunta na Bíblia, perguntando quantos são os 10 mandamentos, e você achar que é óbvio, porque às vezes nem tudo é muito óbvio. Entendeu até aqui? Ok, vou perguntar de novo. Quantos são os 10 mandamentos? São 10.
7, eu entendi. São 10 os mandamentos. Mas eles estão divididos em 3 grupos. Quantos eu falei? 3. O primeiro grupo, o mandamento 1, 2 e 3, é sobre sua vida com Deus. Amar a Deus, não fazer imagem de escultura e não tomar o nome do Senhor em vão. 3. Esses 3 primeiros têm a ver com você e Deus. O segundo grupo é apenas um mandamento, é o 4º mandamento, que é para você descansar, guardar o sábado. Que você guardar um dia da semana, enfim, guardar o sábado. É sobre você repousar e ter tempo de você para com Deus, para com a família e para com você mesmo. Então o primeiro grupo, que é os 3, é a relação de você e Deus. O segundo grupo, que é apenas um mandamento, é a relação de você com você mesmo. Aí vem o terceiro grupo, que é o mandamento 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Que diz: honrar a pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar o próximo. Nada do próximo. Nem o seu gado, nem a sua mulher, nem a sua casa, nada dele. O terceiro grupo, formado por 6 mandamentos, tem a ver com a relação do homem e o próximo. Por isso que Jesus vai dizer que os mandamentos se resumem a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Jesus inclui aí os 3 grupos classificatórios dos 10 mandamentos: Deus, você, os outros. Relacionamento com Deus, relacionamento com você mesmo, relacionamento com os outros. Quando este homem chega até Jesus, e o assunto do texto, até o versículo de número 30, é sobre salvação. O tema intencional desse escrito, que está tanto em Marcos, como em Lucas, e o texto que nós lemos de Mateus, é sobre salvação. O verso de número 25, chega a se fazer uma pergunta, que é: quem pode ser salvo? Os discípulos perguntam. Observe, que depois de passado a história, até o verso 22, no 25 eles perguntam: quem pode ser salvo? Jesus responde no 26: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é. Salvação compete a Deus. No verso 27 vai ser dito: e quanto a nós que largamos tudo para te seguir? O 28 e o 29 Jesus vai dizer: vocês vão sentar no trono e vão ter vida eterna. O 27, 28, o 28 e 29. Vocês vão sentar no trono e vão ter vida eterna. Então, o foco da mensagem é sobre salvação. E como eu comecei dizendo que se existe uma coisa difícil para tratar, é tratar com crente, eu concluo o final da mensagem já trazendo aqui para o começo, que quando esse crente verdadeiramente é salvo, não é difícil. Não é difícil. Porque ele jamais vai querer estar querendo agradar ou desagradar você. Mas ele vai estar querendo agradar e não desagradar ao Deus da sua salvação. E aí ele engole o que não era para engolir. Quando esse homem chega perto de Jesus, observe o verso de número 16, que a gente precisa olhar para esse camarada como um crente, e ele tem muitas características extremamente positivas. A primeira delas, o texto vai dizer, se você fosse olhar para esse texto, diz que ele aproximou-se de Jesus. Sim ou não? Aproximou-se de Jesus, ó. E eis que alguém aproximou-se de Jesus. Ou seja,
Podemos dizer nesse texto que ele procurou a Jesus, que ele foi até Jesus, sim ou não? Sim. Então eu posso afirmar que ele procurou a pessoa certa. Existe alguém melhor do que Jesus para a gente procurar, para a gente bater na porta? Existe? Não. Então ele procurou a pessoa certa, ele procurou Jesus. Observe no texto que ele não somente procurou a pessoa certa, como ele fez uma pergunta, que é o que eu digo sempre para meus filhos, para aqueles que estão mais próximos de mim, e digo aqui em cima, até o nosso devocional. Se você não entrou ainda no nosso devocional, vai lá no Instagram, no meu Instagram, Ezequias Bezerra, tem lá um local que você clica e você já vai para o WhatsApp direto, e você recebe todos os dias os meus devocionais. E o meu devocional é para pensar. Irmão, se tem uma coisa que eu não gosto, é de conviver com gente que não pensa. Eu não gosto. Então, esse camarada, ele pensava, ao ponto que ele faz pergunta. Ele decidiu fazer uma pergunta para Jesus. Quer dizer, a pessoa certa. Ele fez uma pergunta. Se você está diante de alguém que sabe mais do que você, aprenda a perguntar e menos opinar. Se você sabe que a pessoa que está do seu lado tem capacidade de lhe responder perguntas, faça perguntas. Não queira ser igual. O sábio pergunta. Então esse homem perguntou. Deixa o texto na tela. Pode deixar o texto na tela. O texto vai ficar na tela hoje a noite inteira. Pode deixar aí. Eu vou falando, você vai. Porque eu estou olhando por aqui. Perguntou. Então ele perguntou. Segunda coisa que ele fez. Ou seja, aproximou-se da pessoa certa. Fez uma pergunta certa. E ele honrou Jesus da forma certa. Porque Jesus, quando chamaram ele de mestre, ele disse: gostei, fizestes bem, porque eu o sou. Jesus amava o título de mestre. E o camarada chega perto dele e chama ele como? Mestre. Procurou a pessoa certa, fez a pergunta certa, e honrou Jesus da forma certa. Depois, ele faz essa pergunta extraordinária. Não apenas fez a pergunta, honrou, procurou, mas dirigiu-se com a intenção de inquirir, cujo assunto não há outro mais certo diante de Deus do que perguntar: que farei eu de bom para propósito, alcançar a vida eterna. Ele comete um erro aí. Ele comete um erro. Quem já enxergou o erro que ele comete? Eu estou fazendo você ler a Bíblia e pensar comigo, tá? Qual é o erro que você lê nesse versículo? Você descobre que o homem comete. Ele se aproxima, foi certo. Faz uma pergunta certa, cujo tema é certo, honrando Jesus da forma certa, mas dentro do versículo ele comete um erro. Não. Farei. Porque ninguém faz nada para herdar a vida eterna. E ele erra quando ele diz: farei eu de bom o quê? Esse bom aqui é ágatos do grego, que quer dizer útil, honesto, excelente, honrado, saudável. Então ele está dizendo o seguinte: toda a ideia de ágatos é de boas obras. Então a pergunta dele é: quais boas obras eu preciso fazer para ser salvo? Então ele se aproxima de forma correta, honra de forma correta,
não é burro, pergunta de forma correta. Com o assunto que mais agrada a Deus de forma correta, mas a forma que ele quer alcançar está errada. Por isso que o verso de número 17, olha o que Jesus diz: por que me perguntas acerca do que é bom? A pergunta de Jesus é essa: por que estás me perguntando acerca de boas obras? Por que estás me perguntando acerca de ágatos? Fazer alguma coisa para ser salvo, não é para ser crente, para ser salvo. Você está me perguntando para ser salvo, você tem que fazer alguma coisa. E é quando Jesus vai dizer: bom, ágatos, útil, correto, honrado, excelente, extraordinário, que leva à salvação, só tem um. Entende agora o texto? Está ficando claro o texto, sim ou não? E Jesus continua: se queres, porém, entrar na vida eterna, Jesus diz o que tem que fazer, que é guarde os mandamentos. Os mandamentos, a lei do decálogo, não a cerimonial, foi o único mandamento escrito dado por Deus. Os demais não são chamados de mandamento, é chamado de ordenança e de lei. Os mandamentos não, os mandamentos é chamado de vontade de Deus. Por isso que Jesus vai dizer que a vontade de Deus se resume a amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Jesus coloca as 3 necessidades de relacionamento: se relacione com Deus, se relacione com as pessoas e se relacione com você mesmo. Então, o contexto dos mandamentos é você saber se relacionar. O contexto dos mandamentos é você ter uma comunicação direta com Deus, e uma comunicação direta consigo mesmo, e uma comunicação direta com o próximo. Por isso que você vai ver constantemente no Novo Testamento esse papo de vir a face, orar pelo inimigo, perdoar os que vos perseguem, porque esse é o propósito do terceiro grupo do mandamento: é relacionamento. Quer você goste, quer você não goste. Então, ele diz: você quer mesmo herdar a vida? Quero. E a ideia do guardar ali é: cumpra os mandamentos. Deus, você e o próximo. Aí ele pergunta para Jesus, ou seja, o camarada, ele procurou a pessoa certa, fez a pergunta certa, honrou da forma certa, e ele agora ouviu a resposta certa. Porque Jesus diz para ele: guarde os mandamentos, ou seja, atente para o que Deus fala. O que Deus está falando? O que Deus está falando para você? Ei, o que Deus está falando para você? Você sabe o que Deus fala para você? Sabe ou não sabe? Então você ouve o que Deus... Então ouviu a resposta certa. Aí ele faz outra pergunta certa. Ele agora quer ser mais objetivo. Ele pergunta: essa vontade de Deus revelada, que o Senhor chama de mandamento, quais? E aí é quando Jesus vai citar os mandamentos. Agora observe, os mandamentos são os 6 do grupo do relacionamento de pessoa a pessoa. Jesus cita do 5º ao 10º: não matar, gente,
não adulterar, gente. Não roubar, gente. Não falar mal de gente. Continua, o próximo. Honrar pai e mãe, gente. Inclusive aqui, tanto lá no Antigo Testamento, Êxodo 20, como aqui, não está dizendo se seu pai é bom ou se seu pai é ruim. Se você gosta, se você não gosta. Pai, a gente não escolhe, a gente honra. É o que está escrito. Honrar o teu pai e tua mãe. Qualquer dia eu vou falar só sobre isso. Amar o teu próximo, gente. Como a ti mesmo. Só gente. Os 6 mandamentos relacionados com gente. Então Jesus está dizendo para ele, quando ele diz assim: qual é a vontade de Deus? E ele vai dizer: a vontade de Deus, os mandamentos dele se relacione certo. É sobre gente a vontade de Deus. Porque não adianta você ser crente, cheio do reteté, e tratar mal quem está do teu lado. Não adianta você ser cheio de Deus e não falar com a tua tia, não querer papo com teu irmão, não querer conversa com aquela pessoa. Porque para Deus, vida cristã, relacionamento, é ser sal e luz para todo mundo, não é para alguns. Quem está comigo? Não se obedece a Deus, desobedecendo os seus mandamentos em relação aos outros. Não se ama a Deus e se aborrece um irmão. João vai dizer isso, 1 João. Aquele que aborrece o seu irmão está em pecado. E ele não condiciona você a gostar de gente que você se identifica. Porque quer ver como Deus trata? Que eu sei porque Ele tratou comigo em 2017. Sabe como Deus trata você? Colocando do teu lado quem você teria vontade de matar. Imagine se lá no céu vai ter o teu lado e o lado de quem você não gosta. Ou será só teu? Ou tu acha que salvo é só tu? Eu poderia até nesse momento dizer assim, estou aqui esta noite, como profeta de Deus que Deus mandou, mas não mandou nada. Eu estou falando porque está na Bíblia. Eu estou falando porque tanto você como eu, Ezequias Bezerra de Lima, prazer, preciso entender que se eu quero mais de Deus, eu preciso engolir sapo dos outros. Tem gente aqui, eu estou só. Aí olha o que o cara vai dizer. Disse o jovem: tudo isso tenho. Ele disse: de forma certa eu obedeço às leis. Eu obedeço os mandamentos. E o observado, uma palavra do grego chamado pulasso, que quer dizer, eu tenho vigiado, eu tenho guardado.
Eu tenho preservado, eu não tenho quebrado. Esse é o observado. É pulaço. Não quebrei. Não roubo, não adultero, não matei, não falo do meu irmão. Não desejo o que não é meu. Honro meu pai, honro minha mãe. E amo meu irmão. Aí ele faz mais uma pergunta. Porque além de ele ter procurado a pessoa certa, feito a pergunta certa, honrado de forma certa, ouvido o certo, mais uma vez perguntado de novo, declarado que fazia o certo, ele diz assim: falta alguma coisa? Ele tem um desejo certo, ele quer acertar, porque tem gente que erra, mas o desejo é acertar, e ele queria acertar. Falta ainda alguma coisa? Ele quer avançar, ele quer o próximo passo, ele quer o próximo nível, para chegar à vida eterna. Ele tem um desejo certo. Então Jesus diz a ele no 21, queres ser perfeito? E aí é teleus, que é, você quer viver sem precisar de nada nessa terra? É a ideia do perfeito. Você quer viver aqui sem ter as necessidades daqui? Você quer viver aqui sem os problemas daqui? Isso é o perfeito, é teleus. Jesus diz assim, você quer viver aqui sem ter os problemas daqui? Aí Jesus diz para ele, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Aí você muda o foco de tesouros na terra para tesouros no céu. Porque o teu foco está errado. Você muda o foco. Essa é a proposta de Jesus para aqueles que são salvos. Mude o foco. Que o teu foco não seja a terra, mas que o teu foco seja o céu. Porque esta passagem, apesar de Jesus ter mandado vender os bens, não é sobre um rico vender os bens. Porque João e Tiago tinham barcos, Pedro tinha barco, Nicodemos, que foi ter com ele à noite, João 3, tinha condição, José de Arimateia, que era senador, tinha túmulo em um jardim, lá quando Jesus foi enterrado. Zaqueu era tão rico que disse, eu vendo e divido por 4, ainda fico rico. Tinha Joana, a esposa lá de um procurador, Susana, as mulheres. Ora, quem foi que disse que quem seguia Jesus não tinha dinheiro? A questão daqui não é o cara ser rico. A questão era que o foco dele estava errado. A questão era que o que prendia ele, impedia ele do céu. Ele era crente na terra, com tesouro na terra, sem direito ao céu. E não tem para que ser crente, se no final terminar no inferno. Não tem para que estar na igreja, se sua vida com Deus é um desastre. Não estou dizendo que você tem que ser santo, impecável e intocável. Eu estou dizendo que não adianta você procurar a pessoa certa, fazer a pergunta certa, honrar de forma certa, querer o certo, ouvir o certo, fazer a outra pergunta certa, obedecer de forma certa, ter o desejo certo, mas na hora de tomar uma decisão, na hora de agir, você deixa o que te controla te dominar. Porque na hora de você tomar a decisão, cuja decisão é largar o que prende
largar o que prende, para poder servir a Jesus, você fica com aquilo que te prende. Você fica com o teu temperamento. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizerem para mim assim: ah, pastor, mas eu sou assim. Então deixa eu te responder. Eu não sou obrigado a aceitar você assim. Você pode ser assim para você. Para mim, você tem que aprender a se relacionar como gente. Porque eu também não sou do jeito que você está vendo, mas me torno do jeito que você está vendo, para não viver brigando contigo. Porque nós precisamos aprender que nós dependemos um do outro. Que igreja não sou eu, igreja é nós. Porque o pai não é meu, o pai é pai. Então não é sobre mim, é sobre o corpo. E o corpo é nós. E para ser nós, eu preciso de você. E você precisa de mim. Então a gente precisa parar de deixar que as coisas nos controlem. O jovem foi controlado pelo dinheiro. O foco dele não era céu, era tesouro na terra. E ele perdeu. A história termina ele indo embora, sem salvação. Mesmo tendo procurado a pessoa certa, feito a pergunta certa, honrado de forma certa, desejado de forma certa, ouvido a resposta certa, obedecido às leis de forma certa, feito tudo certo, mas na hora de agir, agiu errado. Somente saber o que tem que ser feito não produz resultados. Você está com fome, aí tua mãe deixa lá: a comida está no micro-ondas, esquente e coma. Se você não se levantar desta cama, ir lá na cozinha, ligar o micro-ondas, esperar lá os 30 segundos, tirar, colocar na mesa, sentar para comer, a fome que você está, você mata ela sim ou não? Não. Por quê? Porque você sabia que a comida estava lá, mas se levantou para comer? Tem muita gente sabendo quem é Jesus, procurando Jesus, fazendo tudo, sabendo tudo o que tem que ser feito, mas não faz, não resolve. Não resolve. Porque não é saber. Por isso que Atos capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: acerca das coisas que Jesus fazia e ensinava. Prática e teoria. Tem gente que só quer a teoria. A questão é quem te governa. A tua espiritualidade está baseada em quê? A tua espiritualidade? Só em saber? A tua vida com Deus está baseada em quê? A sua prática de sal e luz está baseada em quê? A nossa vida cristã, irmãos, precisa alcançar as pessoas que nós convivemos, ou se não, irmãos, é só emoção e crentez. Não dá para conviver num ambiente onde parte das pessoas gostam de mim, a outra parte não gosta de mim, e a culpa é do meu jeito. Então é o teu jeito que te governa. É a maneira que você pensa que te governa. É a maneira que você trata as coisas que te governam, e não a vontade de Deus que te governa. Ou você acha que Deus tem vontade que você fique intrigado dos outros?
você acha que a vontade de Deus é que fulano seja seu inimigo? Ou você acha que a vontade de Deus é que essa pessoa vá para bem longe de você, porque você presta e ela não? Essa é a vontade de Deus? Porque se for, não é a minha Bíblia. Ou eu tenho que conviver só com um grupo que eu me identifico. Aí isso não é igreja, é facção. Porque igreja é unidade. Igreja é sentar do lado quem usa perfume Dolce & Gabbana e quem usa Avon. E até quem não usa nada. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando Deus botar alguém perto de você, que você não suporta o seu nariz, Deus está mandando você dar um perfume a essa pessoa. Por quê? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É porque a gente só enxerga pelo lado do outro. Já pensou se não é Deus querendo tratar é você? Porque a gente precisa entender que nós não estamos indo para uma festa em uma outra cidade. Nós estamos indo morar na eternidade, aonde Deus tem o controle de tudo, aonde nós estaremos diante do trono, aonde veremos os anjos e junto com Ele cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Senhor, para um céu que eu vou. A pergunta é clara, irmãos. A pergunta é clara, irmãos. Quem te governa? Porque aquele jovem era governado pelos seus interesses. Por isso que Pedro vai dizer: Senhor, com todo respeito, 27, e quando nós que deixamos tudo? Enquanto nós que deixamos tudo, deixamos, e a ideia do deixar, do descartar, do jogar para trás, é eu não me valorizo mais. E quanto a nós que deixamos de valorizar a nós mesmos, só para te seguir, só para te seguir. Não foi porque, não é porque eu quero, é porque eu quero que, se eu fechar os olhos aqui, eu quero me acordar na eternidade. E quanto a nós, o que vai acontecer? Aí Jesus responde: sabe quando o Filho do Homem vier, verso 28. Quando ele vier, no período da regeneração, no período em que ele vai botar ordem em tudo, e ele vai se assentar no seu trono, no trono da sua glória, vocês vão se assentar comigo também. Porque do mesmo jeito que pisaram os filhos do Filho do Homem, também vão pisar vocês, Jesus vai dizer lá na frente. Porque o tempo da glória de vocês não é agora. O tempo da glória de vocês ainda vai chegar. Não é agora o tempo da glória. Não queira se colocar num pedestal, ainda não chegou o tempo do trono. Vira a pessoa que está do seu lado e diga: ei, presta atenção. Diga para ela: ainda não chegou o tempo do trono.
E quando chegar o tempo do trono, Jesus vai dizer, versículo seguinte: então, todo aquele que tiver deixado, olha os valores que a gente tanto dá. Jesus diz casa, irmão, irmã, pai, mãe. Presta atenção, mais um ensino. Mulher, está entre colchetes, sim ou não? Está ouvindo ali, está vendo? Alguém sabe por quê? Porque a Bíblia que você tem na mão, ela tem 5.000 cópias. Estou dando um exemplo hipotético. Toda frase está nas 5.000. A palavra mulher, suponha que está somente em 2.000. Então eles não sabem se foi colocado ou se foi tirado. Aí eles botam entre colchete. Para dizer, esta palavra não é 100% dos textos originais. A gente não sabe se foi botado ou se foi tirado. Então o texto é: irmãos, irmãs, pai, mãe, cônjuge, filhos, campos, casa. Agora, complete para mim a frase: por causa de você ou por causa? Por causa de quem? Irmão, eu engulo sapo não é por causa de ninguém, não. Eu engulo sapo por causa. Não fique achando que eu sou idiota. E nem fique achando que o pastor, ou é burro ou é idiota. Irmão, se eu fosse burro, se eu fosse idiota, que é louco, eu não teria casado com o Leonor. E se fosse burro, não estaria casado até hoje. Mas existe coisas que entra por aqui, sai por aqui. Existem coisas que passa por aqui, mas não fica aqui. E eu estou pouco interessando se você é bom ou se você é ruim. Eu estou pouco interessando se tu vai para o céu ou se tu estás construindo uma estrada para o inferno. O meu desejo é que você vá para o céu. E eu vivo aqui em cima pregando para você ir para o céu. Porque a minha missão é essa. E eu não escolho as pessoas para levar. A rede tem que ser lançada para levar todos. Mas quem faz a separação não sou eu. Então é por causa dele que eu suporto as coisas, relevo as coisas, esqueço as coisas, perdoo as coisas, amo as pessoas, porque eu quero herdar a vida eterna. Se você não entende o que é céu, se você não entende o que é Jesus, se você não entende o que é vida após morte, então talvez para você a igreja é um clube. Para mim não. Para mim é porta do céu, passaporte para a eternidade, morada de Deus, casa do rei, palácio real, noiva de Cristo, esposa do Cordeiro. Isso é igreja. Eu quero ir para o céu, irmãos. Eu quero ir para o céu. Por isso eu tenho um caderno de pessoas que eu estou procurando para dizer: eu te perdoo e tu me perdoa. Eu tenho que fazer uma viagem, gastar uma nota para sentar diante de uma pessoa e dizer para ela: eu quero ir para o céu. Você não entendeu isso? E tem que resolver aqui na terra, antes de partirmos. É sobre isso. Olha o que Jesus vai dizer e eu encerro. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 34.
Mateus 10, 34. Olha o que Jesus vai dizer. Não fiquem pensando vocês que eu vim trazer paz à terra. Eu acho essa frase fantástica, irmão. Sabe por que eu acho fantástica? Deixa eu explicar. Não fiquem pensando em vocês que eu vim para transformar a vida de vocês numa boa. Não tem esse papo de que depois que aceitar Jesus tudo vira uma nice. Eu não vim para fazer isso. Eu não vim para transformar a vida de vocês num somebody love, I love you. Não, não vim. Jesus diz, eu vim para quê? Para trazer espada. É punk o negócio, irmão, é tapa na muleira, é guerra. Vida cristã não é. Não. É o que Jesus está dizendo. É difícil. Aí ele continua. Mas eu vim trazer divisão. Eu vim trazer entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Está explicado agora aqui, né? A nora e a sogra. Entre a nora e a sogra. Eu podia dormir sem essa. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que minha nora não está aqui. Eita, mas está a sogra. Entre a nora e a sogra. A ideia aqui não é uma ideia de divisão entre famílias, mas é a ideia de que existem coisas na sua vida que precisarão ser mais importantes do que o pai, do que a mãe e do que a segunda mãe.